Bem-vindos ao Bookcast, eu sou o Júlio e hoje a gente vai mergulhar num livro que me deixou bastante curioso. Aí quando as máquinas assumem o controle, vai. Vanessa, você também se sentiu, assim, instigada por essa obra do Klaus Menzer? Com certeza, Júlio. A maneira como o Menzer conecta a história da inteligência artificial com temas tão atuais, tipo a ética no trabalho, o futuro do trabalho, é muito interessante. Ele começa essa jornada levando a gente para um passado distante, né? Muito antes dos computadores que a gente conhece. Quem imaginaria que essa busca por máquinas inteligentes tem raízes em figuras como Da Vinci, né? Com as ideias dele de autômatos. É verdade. É fascinante a gente ver como a vontade de, tipo, reproduzir a inteligência humana está presente na história já faz muito tempo. O Menzer destaca, por exemplo, a matemática universal do Leibniz, né, que queria reduzir todo o conhecimento a cálculos como se o universo fosse um computador gigante, sabe? E a chave para entender, ele estava na matemática. E essa visão, né, meio mecanicista do mundo, que compara a natureza a um relógio, influenciou a criação das primeiras máquinas de calcular, é como se a época, né, influenciasse a forma como a gente imagina a inteligência artificial. Totalmente. O Menzer mostra como a elerodinâmica e a indústria do século XIX, que permitiram criar os primeiros computadores, também moldaram como a gente pensa na IA. E é curioso como, nesse período, surge a ficção científica, né? Explorando a ideia de robôs, como na peça E, que, aliás, foi a primeira vez que a palavra robô apareceu, né? E já naquela época, a ficção científica já trazia questões que até hoje a gente se pergunta, né? Tipo, na peça, os robôs que foram criados para libertar a humanidade do trabalho acabam se rebelando contra os criadores. Essa ironia faz a gente pensar, será que a gente está indo para um futuro onde a IA vai se voltar contra nós? É uma pergunta complexa, Júlio, e o Menzer, ele nos convida a pensar sobre isso no livro. Mas antes de a gente entrar nesse debate, acho que vale a pena a gente ver como ele nos leva pela evolução da IA desde os sistemas simbólicos dos anos 50, como Logic Theories, que conseguia provar teoremas, né? Até os sistemas especialistas, tipo o Dendral e o Mancini, que tentavam pegar o conhecimento humano em áreas específicas. Mas me chamou a atenção como o Menzer mostra os limites, as dificuldades desses sistemas, né? Eles tinham problemas para lidar com a complexidade do mundo real. Exatamente. E para a gente entender melhor esses limites da IA, o Menzer apresenta o conceito de computabilidade de Turing. Basicamente, o Turing propôs uma máquina, tipo teórica, sabe? Que seria capaz de fazer qualquer cálculo que a gente conseguisse descrever de forma precisa. Isso ajuda a gente a entender quais problemas podem ser resolvidos por algoritmos e quais estão além da capacidade de um computador. E aí entra a questão da complexidade, né, dos problemas. O Minzer usa exemplos como o problema do caixeiro viajante, que parece simples, né? Encontrar a rota mais curta para visitar várias cidades, mas exige um esforço gigante do computador para achar a solução perfeita. É como se, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, a gente ainda encontrasse limites, né, na capacidade de resolver certos problemas. E aí isso nos leva a questionar. Será que a inteligência artificial, mesmo com todo o potencial, vai ter limites que ela não consegue ultrapassar? Boa pergunta que nos leva para outra ainda mais profunda, né? O que significa de verdade uma máquina entender alguma coisa? O Mendes se aprofunda na questão da linguagem, né? Como as máquinas podem processar a linguagem humana com todas as nuances e ambiguidades. E para isso, ele apresenta as gramáticas gerativas do Chomsky, né? Que mudaram a forma como a gente entende a estrutura da linguagem. O Chomsky, ele disse que a linguagem humana se baseia em regras tipo inatas, que a gente já nasce com elas, e que permitem que a gente crie e entenda infinitas frases. Mas será que essas regras gramaticais, elas são suficientes para uma máquina realmente entender a linguagem, né? O Menzer apresenta o NetTalk, uma rede neural que aprendeu a ler, mostrando como é importante a aprendizagem por tentativa e erro, né? Diferente da programação que se baseia em regras. O NetTalk é um exemplo incrível de como as máquinas podem aprender a partir de dados, sabe? Ajustando os parâmetros delas para alcançar um objetivo, que nesse caso era transformar texto em fala. É como se a máquina estivesse aprendendo a ler, como uma criança, errando no começo, mas aos poucos melhorando a pronúncia. E essa capacidade de aprendizado, né? Abre um leque de possibilidades. O Mendes nos faz pensar, será que um dia os nossos smartphones vão conseguir entender as nossas emoções, assim como eles entendem as nossas palavras? Ele explora as capacidades da IA, né? Como o IBM Watson, e o potencial de ter conversas mais humanizadas com as máquinas. Imagina um futuro onde a gente interage com os nossos dispositivos de forma natural, como se a gente estivesse falando com um amigo. Um futuro que, como Menzer alerta, traz muitos desafios éticos e sociais, né? Se as máquinas forem ficando cada vez mais inteligentes, como a gente garante que elas continuem servindo aos interesses da humanidade? Essa é uma pergunta-chave, Júlio. E para responder ela, o Menzer nos leva a explorar a busca por uma inteligência artificial que vá além das capacidades humanas. A superinteligência. E aí a gente entra num território ainda mais gigante, complexo. O Menzer apresenta a ideia dos computadores neuromórficos,
que buscam replicar a eficiência do cérebro humano. Mas será que é possível replicar a complexidade, a sutileza do cérebro humano numa máquina? O Menzer explora os desafios, as promessas dessa busca, destacando novas tecnologias como os mimistores, que são dispositivos que lembram do estado anterior, para criar sinapses artificiais mais eficientes. É fascinante pensar que a gente está tentando recriar o próprio cérebro humano, né? Mas o Menzer vai além e apresenta um dos conceitos mais instigantes e controversos da inteligência artificial, superinteligência. Ele explora a possibilidade da inteligência artificial ultrapassar as capacidades humanas, mencionando o cenário de decolagem do Nick Bostrom, em que a IA se desenvolve super rápido, deixando para trás a inteligência humana. Um cenário que, como o Menzer lembra, coloca a gente diante de questões éticas e sociais ainda mais complexas. Afinal, se a IA se tornar mais inteligente que a gente, como a gente garante que ela continue sendo controlada, que ela continue servindo aos nossos interesses? Essa é uma pergunta que fica para a próxima parte da nossa conversa, onde vamos explorar mais a fundo as implicações da superinteligência. Pois é, Júlio. A superinteligência leva a gente a questionar o futuro da humanidade, né? Mas antes de a gente aprofundar nesse debate, queria destacar como o Menzer conecta a inteligência, tanto a natural quanto a artificial, a capacidade de resolver problemas. Ah, sim. Ele fala que a natureza, ao longo da evolução, encontrou soluções muito eficazes para problemas complexos, sem precisar de representações simbólicas ou modelos computacionais como os que a gente usa hoje em dia, né? Exatamente. É como se a natureza, de forma orgânica e gradual, tivesse desenvolvido soluções para os desafios que apareciam. E o Menzer, ele nos convida a comparar o cérebro humano com a tecnologia digital. Enquanto a tecnologia busca otimizações mais direcionadas, né? Em um curto período de tempo, o cérebro humano evoluiu de forma mais aleatória, né? Ao longo de, milhões de anos, se adaptando às condições, às necessidades. E essa evolução gradual resultou num sistema de processamento de sinais, né? Neuroquímicos, super sofisticado, com sinapses, canais iônicos que permitem nossas habilidades intelectuais, né? É incrível como a natureza projetou um sistema tão complexo e eficiente, e com uma eficiência energética impressionante. Pensa bem, com a energia de uma lâmpada, o cérebro humano consegue realizar tarefas complexas que exigem supercomputadores com um consumo de energia altíssimo. É uma baita diferença. E o Menzer explora essas diferenças quando ele compara redes neurais e máquinas de Turing, que são consideradas o modelo ideal de computação, né? Ele mostra que máquinas de Turing podem simular redes neurais com pesos sinápticos racionais e vice-versa. Ou seja, um cérebro, com suas intensidades sinápticas finitas, pode ser simulado por um computador e, ao contrário, os processos de um computador podem ser reproduzidos por um cérebro. Isso leva a gente a se perguntar, se existe essa equivalência, será que as redes neurais artificiais poderiam, um dia, superar as capacidades do cérebro humano? É uma pergunta bem complexa. E o Menzer, ele nos leva ainda mais fundo nessa discussão, quando ele questiona se essa equivalência também se aplica às redes neurais analógicas, que operam com números reais, não apenas racionais. Seria como se as redes neurais analógicas pudessem acessar um conhecimento que, tá além do alcance dos sistemas computacionais tradicionais. É uma ideia bem ousada. O Menzer usa o conceito de oráculo, que seria uma entidade hipotética com acesso a informações que a gente não consegue computar, para explorar a possibilidade de redes neurais analógicas funcionarem como oráculos. Seria como se as redes neurais analógicas pudessem nos dar acesso a um novo nível de conhecimento, né? Além da compreensão humana atual. Mas se essa superinteligência se tornar realidade, será que ela representaria uma ameaça para a humanidade? O Menzer apresenta diferentes perspectivas sobre essa questão, né? Explorando os desafios éticos, sociais, da convivência com máquinas superinteligentes. Ele lembra que, ao longo da história, o avanço tecnológico sempre gerou, receios, né? Questionamentos. E a inteligência artificial não é uma exceção. E aí a gente volta para aquela questão que a gente estava discutindo no começo, né? Como garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade? O Menzer nos convida a pensar em como construir uma IA que respeite os nossos valores, os nossos princípios éticos. E essa discussão nos leva ao conceito de singularidade tecnológica, que seria um ponto, hipotético no futuro, em que a inteligência artificial supera a inteligência humana, levando a mudanças radicais e imprevisíveis na sociedade. É um conceito que nos faz pensar em cenários que parecem, ficção científica, mas que podem se tornar realidade num futuro não tão distante. O Menzer apresenta diferentes cenários para a singularidade, explorando as possíveis consequências para a humanidade. Ele faz a gente pensar como a sociedade se adaptaria a um mundo em que as máquinas são mais inteligentes que a gente. Seria o fim da era humana ou o começo de uma nova era de progresso e prosperidade? Ele não dá respostas definitivas, né? Mas nos convida a participar dessa discussão, refletindo sobre o papel da inteligência artificial na construção do nosso futuro. E além das questões éticas e sociais,
O Menzer também explora os desafios técnicos, né, da criação de uma superinteligência. Ele apresenta o conceito de redes neurais profundas, que são sistemas complexos com, várias camadas de neurônios interconectados, capazes de aprender padrões complexos a partir de grandes conjuntos de dados. Essas redes neurais profundas são a base de muitos avanços, né? Recentes em inteligência artificial, como o reconhecimento de imagens, a tradução automática e os carros autônomos. Mas o Menzer destaca que a gente ainda está longe de criar redes neurais profundas que se comparem à complexidade, à flexibilidade do cérebro humano. Ele argumenta que para alcançar a superinteligência vai ser preciso ir além das arquiteturas computacionais atuais, né? Explorando novas abordagens inspiradas no funcionamento do cérebro. E um dos caminhos promissores, segundo Menzer, é o desenvolvimento de computadores neuromórficos, que tentam replicar a estrutura e o funcionamento do cérebro em hardware. É como se a gente estivesse tentando construir um cérebro artificial, né? Que funcione como o nosso. No Menzer explora os desafios, as promessas dessa área de pesquisa, destacando o potencial dos memistores, né? Para criar sinapses artificiais mais eficientes, mais compactas. Lembrando que os memistores são dispositivos que lembram do seu estado anterior, o que os torna, ideais para simular o comportamento das sinapses no cérebro. Os memistores poderiam revolucionar a computação, né? Permitindo a criação de computadores mais poderosos, mais eficientes, capazes de processar informações de forma similar ao cérebro humano. É uma tecnologia com um potencial incrível. E o Menzer também destaca o potencial da computação quântica para a inteligência artificial. Os computadores quânticos poderiam revolucionar a inteligência artificial, permitindo a criação de algoritmos mais poderosos e a solução de problemas que estão além do alcance dos computadores atuais. Seria como se a gente abrisse uma nova fronteira na computação, né? Com possibilidades imagináveis. Mas com todo esse poder em mãos, a questão da ética se torna ainda mais importante, né? Com certeza. O Menzer argumenta que a inteligência artificial não deve ser vista como uma ameaça, mas sim como uma ferramenta poderosa, né? Que pode ser usada para melhorar a vida das pessoas, para solucionar problemas complexos que a humanidade enfrenta. Mas para que isso aconteça, é preciso que a sociedade participe ativamente do debate sobre inteligência artificial, definindo seus limites éticos, sociais e garantindo que ela seja usada para o bem comum. É uma responsabilidade que todos nós compartilhamos. E o Menzer nos deixa com uma mensagem de otimismo e de esperança. Ele acredita que, com a devida atenção aos desafios éticos e sociais, a inteligência artificial tem o potencial de nos levar para um futuro mais próspero, mais justo, mais sustentável. Mas para que essa visão se torne realidade, é preciso que a sociedade, os governos, as empresas trabalhem juntos para garantir que a inteligência artificial seja usada de forma responsável, ética e democrática. E essa discussão continua na última parte do nosso mergulho profundo em IA, quando as máquinas assumem o controle. A gente vai explorar os desafios da segurança e da transparência na era da inteligência artificial. E aí, Júlio, chegamos à última parte da nossa conversa sobre o livro do Klaus Menzer, né? E eu acho que agora é o momento de a gente falar de um ponto crucial, que é a segurança da inteligência artificial. Como repensar essa segurança? É verdade, Vanessa. O Menzer, ele nos alerta para um problema que está cada vez mais presente na era da IA, né? Que é a falta de transparência nos algoritmos, principalmente nesse de aprendizado de máquina, em redes neurais complexas. Sim, exatamente. Ele usa a expressão caixa preta, né? Para descrever esses algoritmos que são treinados com muitos dados, mas o funcionamento interno deles, né? A gente não consegue entender direito, mesmo quem criou eles. E essa opacidade, né? Faz a gente se notar, como confiar em decisões que são tomadas por sistemas que a gente não entende totalmente. Essa é uma preocupação muito importante, principalmente em áreas como, carros autônomos, diagnósticos médicos, né? Onde a segurança é fundamental. O Menzer, ele argumenta que a gente só detectar os erros, né, através de testes não é o suficiente para garantir que esses sistemas sejam seguros. Ele defende que a gente precisa fazer uma verificação formal dos algoritmos, buscando uma comprovação matemática de que eles são corretos. É como se a gente tivesse um matemático, né? Garantindo que cada passo do algoritmo está certinho, eliminando qualquer chance de erro. Mas será que isso é possível, né? Considerando a complexidade dos sistemas de IA hoje em dia... O Menzer, ele reconhece que essa verificação formal, apesar de ser essencial, ela pode ser um processo bem complexo, né? Desafiador, principalmente para sistemas de IA de grande escala. Por isso, ele defende uma abordagem, mais equilibrada, sabe? Que combine essa verificação formal com testes rigorosos e uma análise mais profunda dos processos que estão envolvidos no funcionamento dos algoritmos. Ou seja, né? A gente precisa garantir que sistemas de IA sejam seguros, confiáveis, mas sem impedir que a pesquisa continue avançando, né? A inovação nesse campo. É um desafio tanto, né? Sem dúvida. O Menzer, ele nos convida a repensar a relação entre humanos e máquinas nessa era da IA, buscando uma colaboração mais harmônica, né? Mais segura entre os dois. E ele vai além, né? Ele fala do potencial da IA para melhorar a vida das pessoas, para resolver problemas complexos que a humanidade enfrenta. Ele cita áreas como
medicina, educação, energia, transporte, meio ambiente. E ele dá exemplos de como a IA pode contribuir para um futuro mais sustentável, mais próspero. Mas para que esse futuro, se torne realidade, o Menzer defende que a gente precisa de um design tecnológico responsável, que leve em consideração os aspectos éticos, sociais, e ambientais da IA. Ele nos convida a pensar na IA como um serviço para a humanidade, cujo desenvolvimento e aplicação devem ser guiados por princípios éticos e valores humanos. É como se ele dissesse, olha, a IA é uma ferramenta poderosa, mas a gente precisa usá-la com sabedoria e com responsabilidade para que ela beneficie a humanidade. Exatamente. O Menzer, ele lembra a gente que o futuro da IA não está definido, Ele depende das escolhas que a gente fizer hoje. Então, cabe a nós, como sociedade, definir os rumos da inteligência artificial, Garantir que ela seja usada para construir um futuro mais justo, sustentável, mais humano. E com essa mensagem do Menzer, tão inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho profundo em vídeo quando as máquinas assumem o controle. Vanessa, espero que essa jornada tenha sido tão interessante para você quanto foi para mim. Com certeza, Júlio. O livro do Menzer, ele nos leva a reflexões bem profundas sobre o presente e o futuro da inteligência artificial e nos convida a participar da construção de um futuro onde a IA seja uma força para o bem. E a gente convida você, ouvinte, a continuar essa conversa com a gente, Compartilhando as suas ideias, as suas dúvidas, as suas perspectivas sobre a inteligência artificial. Afinal, o futuro da IA depende de todos nós. Até Bem, mais. Até.